Tudo bem? Meu nome é Gabriel dos Santos Schwingel. Estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho que seria Produto, Produtividade e Comercialização. Esse trabalho tem por expectativa mostrar para vocês um pouco da questão das leis e normas técnicas de segurança e qualidade dos produtos oriundos da lavoura. Ao falarmos de leis e normas técnicas, não podemos deixar de falar do MAPA, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA ele tem por função ou competência, já que é um ministério do Poder Executivo do Brasil, criar e desenvolver políticas que serão implementadas para o desenvolvimento do agronegócio. Assim, muitas das leis e normas que nós temos e seguimos são implementadas e criadas pelo MAPA. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos produtos que foram abordados durante esse trabalho de forma sucinta. O trigo triticale, sendo o triticale um produto oriundo do cruzamento do trigo com o centeio. Ele é uma cultura que possui alto valor proteico, sendo assim recomendado muito para o uso em silagem, já que seu grão possui essa grande quantidade de proteína. A planta tem um ciclo médio de desenvolvimento. Até o espigamento ele leva de 70 a 85 dias e a maturação de 130 a 150 dias. Ele passa pelos mesmos estágios de desenvolvimento do trigo, respectivamente, plântula, afilhamento, alongamento, emborrachamento, espigamento, florescimento, grão em estado leitoso, grão em massa, grão em maturação fisiológica e grão maduro. O trigo ele é uma planta que precisa de uma temperatura que gira em torno de 22 graus Celsius, com base inferior de 5 graus, e uma temperatura base superior de 35 graus. O trigo ele passa respectivamente pelos mesmos estágios de desenvolvimento do triticale e possui um fotoperíodo de em torno de 20 horas, sendo que esse é um ótimo fotoperíodo para a cultura e sendo menor que 20 horas pode ocasionar um atraso no desenvolvimento da cultura. Quando falamos em normas e classes, quando fala-se de trigo, ele é dividido em 5 classes, sendo trigo brando, trigo pão, trigo melhorador, trigo para outros usos e trigo duro, no qual eles são avaliados em função de parâmetros de força de glúten, avaliados pela alveografia e do número de queta, conforme é mostrado na tabela ao lado. Em normas e classes do trigo, temos ele expressos de 1 a 3, sendo 3 tipos diferentes, definidos pelo limite mínimo de peso do hectolitro e dos limites máximos de percentuais de umidade, de materiais estranhas e impurezas e de grãos avariados, como é assim mostrado na tabela. Agora a gente vai falar um pouco sobre a aveia. No caso aqui vamos falar um pouco sobre a aveia branca, que é uma espécie que apresenta pomos grossos e folhas largas, que tem grãos maiores e uma coloração esbranquiçada. Ela é uma planta que produz em torno de 3.500 kg por hectare. Podemos chamá-la de planta de dupla aptidão, porque serve também para forragem, como serve para grão. Ela é muito utilizada também na criação de silagem, no qual é utilizada para a alimentação animal. A aveia preta, que seria uma planta que, ao contrário da aveia branca, apresenta folhas mais estreitas, grãos menores, também pode ser descrita como duplo propósito, mas tendo uma produção de grãos que varia de 500 a 2.000 kg. A aveia preta tem maior destaque na produção de matéria seca, sendo sua média de 6.500 kg por hectare. A aveia amarela, ela se destaca principalmente pela sua rusticidade e produtividade. É uma espécie que vem ganhando popularidade no Rio Grande do Sul devido a essas características. É uma planta que tem uma variedade que apresenta rusticidade, folha larga, ciclo longo e uma aptidão tanto para pastejo, silagem e grãos. Quando falamos em questão de normas técnicas e classes, entre o artigo 3, que seria que a aveia é ordenada em 5 classes diferentes, que a conformidade com respectiva cor a saber. A branca, cuja coloração varia de branco a amarelo, podendo conter no máximo 10% de outra classe. Vermelha, aquela cuja coloração é avermelhada, podendo conter no máximo também 10% de outras classes. Cinzenta ou moura,
ela é uma coloração acinzentada, também com a mesma porcentagem, preta e mista, que aí é aquela que não se enquadra em nenhuma das classes anteriores e deve constar obrigatoriamente no certificado de classificação as porcentagens que compõem essa mistura. Temos daí também o artigo 4, que de acordo com sua qualidade a viega será classificada em quatro tipos diferentes, assim discriminados: tipo 1, com uma tolerância máxima; tipo 2, que possui aí uma diferença de tolerância, como podemos ver no slide. A tolerância máxima de umidade das duas é 14%, enquanto para grãos carunchados ou danificados por insetos tem uma variância de 1%, e grãos avariados com uma diferença de 2%, e com uma diferença de 0,5% de impurezas e matérias estranhas. Tipo 3 e tipo 4, que, como vocês podem ver, ocorre uma variância na tolerância máxima da qualidade do grão, assim medindo e dizendo qual é o tipo de grão que nós temos. Agora vamos falar um pouco da cevada. A cevada, que é um grão em ordem de importância mundial, uma quantidade anual média de produção de 140 milhões de toneladas, é muito conhecida, como vocês sabem, na indústria e na fabricação de bebidas e destilados. Claro, a cevada também, apesar de ser famosa na indústria alcoólica, também possui seu uso na alimentação humana, sendo utilizada como farinha ou como farelo em várias receitas. Quando falamos em cevada, entramos no artigo 2, que fala que, segundo o fim a que se destina a cevada, será ordenada em duas classes: apropriada para maltação ou cervejeira e inapropriada para maltação, que seria a forrageira. Dos tipos, a cevada apropriada para maltação cervejeira, segundo a qualidade, será dividida em 3 tipos. Tipo 1, que possui claras distintas, que possui clara tolerância e qualidades. Por exemplo, a tolerância máxima do tipo 1 é de 13,5% de umidade, 13% de impureza, 0,5% de cevada negra, 1% de grãos avariados e 6% de grãos que vazarem da peneira de 2,2 milímetros de diâmetro. Assim como vocês podem ver, essa seria uma padronização dos quesitos de qualidade para cerveja, no caso cervejeira, que seria para os grãos cervejeiros. O tipo 2, que aí temos uma alteração nos padrões de tolerância máxima, como alguns padrões que podem ser vistos no próprio tipo 2, tendo 94% de poder germinativo, que não passe por peneiras de 2,5 milímetros, que sendo no mínimo 70%. Tipo 3, e aí entramos no artigo 4, que é o tipo 1, constituídos de grãos maduros e secos, de coloração e odor, aí aspectos característicos, que daí entra na questão da cevada, que seria para forrageira, que não se enquadra numa cevada para maltação. A sua qualidade daí será dividida em 2 tipos, que será, dessa maneira, dividida pela questão da tolerância máxima. Como vocês podem ver, há uma diferença da tolerância máxima entre o tipo 1 e o tipo 2. Vamos falar um pouco agora sobre o centeio. O centeio pode ser descrito como sendo uma das principais alternativas no cultivo de inverno. Ele é uma planta perene da família Poaceae, quer dizer, ela é uma planta que pertence à família Poaceae, é uma gramínea de inverno que pertence à família do trigo e da cevada, mas não é menos importante que nenhum dos dois. Na questão da padronização que é feita com esse produto, o centeio será classificado em grupos, classes e tipos, segundo seu peso hectolitro e qualidade. Aqui temos da questão dos grupos, que daí entra o artigo 2, que o centeio, de acordo com o seu peso por hectolitro, será ordenado em 4 grupos. O grupo 1, que será o centeio cujo peso hectolitro é igual ou superior a 72 kg. O 2, que é de 67 kg e máxima de 71 kg. O grupo 3, que daí seria de 62 kg a 66 kg. E o 4, que seria inferior a 62 kg. Bem, eu espero que com esse trabalho vocês possam ter visto um pouco, de maneira sucinta, a questão das leis que abordam e de maneira rigorosa
acabam restringindo a questão da qualidade, mostrando como a qualidade, a segurança do produto que é trazido da lavoura é importante, como o mapa faz uma regulamentação extremamente rígida, mostrando que esses produtos, que o produto que devemos utilizar para a alimentação humana deve ter segurança e uma alta qualidade, afinal nós iremos consumir esse tipo de produto e se não tivermos essa regulamentação, podemos ver que ocorrerá diversos tipos de problemas em questão de saúde e sanidade. Quero agradecer a todos por prestarem atenção até o fim dessa apresentação e espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouco das leis e normas que são abordadas e criadas pelo MAPA para uma questão de segurança e qualidade de produto.